Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro vídeo dessa série, onde a gente está lendo o livro The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Então, nesse terceiro vídeo, nós vamos cobrir o terceiro capítulo do livro. A gente já teve outros 2 vídeos aqui no canal cobrindo os capítulos 1 e 2. Se você não viu, eventualmente eles vão aparecer aqui em cima no card, mas vão também estar na descrição do vídeo. Então, se eu fosse você, eu assistiria desde o comecinho, tá bom? Para você poder pegar o fio da meada, entender como é que funciona a história, se é que você já não conhece, tá bom? Então, continuando a nossa história, aqui diz o seguinte, ó. It took me ages to work out where the little prince came from. Então vamos lá. It took me ages. Isso é uma expressão puramente britânica, que é levou uma eternidade. Então, it took me ages to do it. Isso levou uma eternidade para fazer. No caso dele, levou uma eternidade para quê? To work out. Workout, a gente conhece o verbo workout como exercitar-se, mas ele também tem a conotação de, literalmente, de entender, de fazer com que a ficha caísse, ou de, literalmente, descobrir algo. Então, levou uma eternidade para ele descobrir o que? Where the little prince came from. Where, a gente já sabe que é o onde. The Little Prince é o título do livro, isso aí a gente já sabe de cor e salteado. Agora, came from. Came from, ele é um modal verb, que no caso é to come from, que significa vir de algum lugar. Ou seja, it took me ages to work out where the little prince came from. Levou uma eternidade para eu entender, para eu descobrir de onde o pequeno príncipe veio. E sim, é veio. Né? Só veio até porque você tem um where aqui que ajuda nessa questão de veio de algum lugar. Né? Seguindo, he asked me lots of questions, but never seemed to hear mine. Então, ele me perguntou ou me perguntava lots of, milhares de perguntas. Então, lots of, um montão, eu posso entender isso até como milhares disso, como uma expressão que a gente usa em português, né? Ah, ele perguntou milhares de coisas para mim, eu não sabia responder, enfim. Então, he asked me lots of questions. Ele me perguntou muitas coisas, milhares de coisas, né? Então, inclusive em português é feio dizer perguntar uma pergunta, é uma redundância. Em inglês, você ask a question. Então, você pergunta uma pergunta. Então, em inglês você tem isso porque não é redundante. Em português, sim. Tá bom? Então, ele me perguntou muitas coisas, but never, mas nunca, seemed to hear mine. Seemed to, ou seja, ele nunca parecia, ou se parecia com algo, né? Nesse caso, ele nunca parecia to hear, ouvir. Ouvir no sentido de prestar atenção. Então, ele me perguntava várias coisas, milhares de coisas, mas não parecia ouvir mine. Mine, as minhas coisas, as minhas perguntas. Então, ele dizia um monte de coisa, mas não ouvia o que eu dizia. Em seguida, I gradually pieced his story together from odd things he said. Então, ele diz, eu gradualmente, I took piece something together, ou seja, montar esse quebra-cabeça. Então ele montou essa história veio toda quebrada para ele e ele continuou montando e pouco a pouco, gradualmente, ele conseguiu colocar essa história junta, de uma forma que fizesse algum sentido, né? A partir de coisas estranhas, ou from odd things, a partir de odd things, coisas estranhas, coisas diferentes. Odd tem a conotação de algo diferente, mas também tem a conotação de ímpar, como o número 3, que é um número ímpar. Então, an odd number é um número ímpar. Odd things
são coisas diferentes, coisas singulares, para dizer assim, para ser bem, pegando bem leve, coisas singulares, diferentes, até mesmo estranhas. Então ele fala, from odd things he said. Então, de coisas estranhas, diferentes, que ele disse. Said é o passado do verbo to say, o verbo dizer. Em seguida ele fala, for instance. For instance é uma palavra que se usa muito mais no inglês britânico do que no americano, que quer dizer, por exemplo. A gente tem a outra expressão, for example, mas temos um sinônimo dela, for instance, tá? Então, for instance, when he first caught sight of my plane. Então, por exemplo, quando ele first caught sight, quando ele viu pela primeira vez, né? Caught sight é quando bateu os olhos. Então, quando ele bateu os olhos, aonde? No meu avião. Então, quando ele bateu os olhos no meu avião pela primeira vez, né? He first caught sight. Então, pela primeira vez, entre parênteses, ele diz aqui, I shall not draw my airplane. That would be much too complicated for me. Então, ele diz, eu não devo desenhar o meu avião. Então, I shall not é eu não devo, quase uma proibição. Ele tem habilidade de desenhar? Isso, tem. Ele vai desenhar? Não, ele não vai, porque ele colocou esse impedimento para ele. Então, I shall not draw my airplane. Eu não devo desenhar o meu avião. That would be much too complicated for me. Isso seria muito complicado para mim. Nesse caso, ele usa o muito com dois intensificadores aqui, much too complicated, ou seja, seria muito complicado demais. Colocando a tradução mais livre nesse caso, não é a tradução correta, a tradução correta seria muito complicado para mim, o que, claro, em português ele não reflete a intensidade que o autor quis dar. Mas eu estou explicando dessa forma para você entender qual que é a intensidade que ele quis dizer aí. É algo, de fato, muito complicado na opinião dele. O que está tudo entre parênteses novamente. Ó. I shall not draw my airplane. That would be much too complicated for me. Eu não devo desenhar o meu avião. Isso seria muito complicado para mim. E em seguida ele fala, he asked me. What's that thing? Então, ele quem? O Little Prince asked me perguntou. What's that thing? O que é aquela coisa? Apontando para o avião, né? E ele responde, it's not a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Então ele fala, isso não é uma coisa. Isso voa. Flies é do verbo to fly, que é voar, né? Então um pouquinho diferente porque está na terceira pessoa do singular, né? Tira o Y, coloca um IES aí. Então ele voa, é um avião, é o meu avião. Perceba aqui que ele coloca esses vários it, né? Que é um pronome neutro que eu posso, inclusive quando a gente está falando em português, eu posso suprimir esse pronome. Falando em português, em inglês não, mas em português eu posso suprimir ele e dizer assim, não é uma coisa, ele voa. Então, nessa segunda frase eu posso dizer, ele voa, é um avião, é o meu avião. Então, já guarda essa informação. Eu tenho em português a tal da oração sem sujeito, mas em inglês eu não tenho. Quando eu preciso, eu coloco it. Seguindo, and I was proud to tell him that I was a pilot and I flew planes. E eu estava orgulhoso em dizê-lo. Então, and I was proud. Eu estava orgulhoso to tell him, de dizer a ele, de contar a ele, that I was a pilot, que eu era um piloto. And I flew planes. E eu voava em aviões. Então, eu voava nesse sentido aqui, ele pilotava, né? Mas eu voava aqui é do verbo to fly, né? O passado do verbo to fly. E em seguida ele fala, what? You dropped down from the sky. E o que ele quer dizer aqui? É o quê? Você caiu do céu. Então, drop down. You drop down from. Você caiu de algum lugar. Nesse caso, you drop down from the sky, o céu. E ele respondeu, yes.
I replied modestly. Então, yes, sim, a gente sabe essa. I replied, a gente já viu isso em um dos vídeos anteriores, to reply é responder. Então, eu respondi modestamente. E aí o Pequeno Príncipe falou, olha só, oh, that's funny. Ele falou, oh, isso é engraçado, isso é curioso. A gente tem o hábito de achar que funny é só para coisas engraçadas, o que não é verdade. Funny pode ser também para coisas curiosas, tá? Então, oh, that's funny. Isso é curioso. And the little prince gave a tinkling laugh, which I found extremely annoying. Ele disse, e o Pequeno Príncipe gave, o passado do verbo to give, a tinkling laugh. A tinkling laugh. O que ele quer dizer aqui? A tinkling, algo que é tinkling, é aquele sonzinho agudinho, quase irritante, que a gente escuta de, sei lá, de algo batendo em metal, de água pingando, aquele som mais agudinho, chato. Então, a tinkling laugh, então uma risada bem aguda, aquela risada bem irritante. E ele fala em seguida, which I found, a qual eu achei, I found, é o passado do verbo to find, extremely annoying, então extremamente chata. Algo annoying é algo chato, algo que nos aborrece, vamos dizer assim, né? Você vai encontrar assim no dicionário, o aborrecedor também. E ele segue dizendo, I expect people to take my troubles seriously. E ele fala assim, eu espero que pessoas, vou traduzir de uma forma um pouco mais literal, tomem meus problemas mais a sério. O que ele quer dizer com isso? Eu espero que pessoas entendam ou ouçam as minhas histórias de forma mais séria. Porque você pode chamar de my troubles as suas questões, as questões pessoais que você tem na sua vida. Então, quando fala to take my troubles, é você ouvir, você receber aquela informação, né? Então, to take my troubles seriously. Então, receber as coisas que eu estou contando de forma mais séria. E ele segue. Then he added. Então ele adicionou no sentido de complementar a informação, nesse caso, né? Novamente, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu faço a tradução do que está aqui, exatamente do que está aqui no livro, porém, as palavras eu busco a tradução mais contextualizada para elas, tá? Então não vai ser simplesmente a tradução nua, crua e fria. Ela vai ser adequada à situação que está sendo vivida aqui. Porque cada uma dessas palavras pode ter 2, 3, 4 significados, dependendo da situação que a gente tem. É assim com o português, é assim com o inglês, é assim com praticamente todos os idiomas. Então, he added, ele adicionou, ele colocou uma outra informação. Neste caso, uma pergunta. Olha só. So, you came out of the sky too. What planet are you from? Então, ele diz o seguinte. Então você veio, you came out of the sky too. Então você veio do céu também, né? Você, digamos assim, você saiu do céu. Não é exatamente isso, mas é como se fosse. Então você veio do céu também. Que planeta você veio? Ou de que planeta você veio? What planet are you from? Olha que interessante. O Pequeno Príncipe, a gente conhece basicamente a história e sabe que ele não é da Terra. Então, na realidade do Pequeno Príncipe, aquela pessoa que voava num avião, ela vinha do céu, logo ela não era daquele planeta. Olha que interessante. E seguindo, it suddenly dawned on me that he was giving me an important clue as to his mysterious appearance. Vamos até aí. E de repente, it suddenly, isso de repente, dawned on me, então, e de repente desceu em mim, ou caiu a minha ficha. Olha que legal essa expressão. To dawn on somebody é cair a ficha de alguém. Então, it suddenly dawned on me. Então, e de repente caiu a minha ficha de que that he was giving me, ele estava me dando, he was giving me, ele estava me dando an important clue, uma pista, uma dica importante. Importante para quê?
as to his mysterious appearance. Uma dica importante no que tem a ver a sua aparição misteriosa. Então, colocando dentro do nosso contexto. E de repente, não, traduzindo melhor, isso de repente fez cair a minha ficha de que ele estava me dando uma dica importante quanto à sua aparição misteriosa. And I said, e eu disse, you're from another planet, aren't you? Você é de outro planeta, não é? Isso é um assunto que a gente ainda não abordou aqui no canal. Eventualmente eu vou fazer um vídeo a respeito dessas perguntinhas aqui no final dessas frases, que é o famoso não é, que para nós em português é só não é, mas em inglês tem uma estrutura própria para ela. Então, você é de outro planeta, não é? But he did not reply. Mas ele não respondeu. Still staring at my plane, he gently nodded his head. Olha que legal. Ainda olhando fixamente no meu avião, olhando fixamente pro meu avião, ele gentilmente acenou com a cabeça. Nod. To nod é você balançar a cabeça num sinal de positivo. Tá? Então, nodded his head. Então, ele fez um sinal de positivo com a cabeça. E disse, of course, you can't have come from very far away in that thing. Ele disse, mas é claro, você não pode ter vindo de muito longe. Ó, you can't have come from very far. Você não pode ter vindo de muito longe, very far away, in that thing, nessa coisa. Olha que legal que ele falou. Claro, você não pode ter vindo de muito longe nessa coisa. Ele nem acreditava que aquilo lá poderia voar, na real, né? E seguindo, and he stood lost in thoughts for a while. Isso aqui é bem poético, olha que bonito. E ele se prendeu, to stood, é ficar em pé, mas ao mesmo tempo é você ficar preso em algo fixamente falando. Então, he stood lost in thought, ele ficou preso nos seus pensamentos, ou neste caso, neste pensamento, for a while, por um tempo. Então, ele ficou preso em seu pensamento por um tempo. Then, taking my lamb out of his pocket, he examined his treasure. Então, tirando o meu cordeiro do seu bolso, né, que a gente viu no segundo capítulo, que ele desenhou um cordeiro, na verdade desenhou uma caixa que supostamente o cordeiro está lá dentro. He examined his treasure. Ele examinou o seu tesouro. You can imagine how intrigued I was by his allusion to other planets. Você pode imaginar o quão intrigado eu estava por sua alusão a outros planetas. Sua alusão seria a sua referência, a sua menção, né? Você ter mencionado algo é uma alusão. Então, você pode imaginar quão intrigado eu estava pela alusão dele a outros planetas. So, I tried to find out more. Então, eu tentei, tried, passado do verbo to try, tentar, né? So, I tried to find out more. Eu tentei descobrir mais. E ele perguntou, Where do you come from, little man? De onde você vem, rapazinho? Né? Where do you come from? De onde você vem? Little man, rapazinho. Homenzinho é um pouco ofensivo, então rapazinho é melhor. Where is your place? Perceba que your place está um pouco destacado, que é para dar justamente a intenção de que ele está olhando para o Pequeno Príncipe e apontando o dedo. Where is your place? Né? Então, onde é o seu lugar, a sua casa? A gente viu no segundo vídeo, no segundo capítulo, ele falar de My place is tiny. Então, é que o lugar dele, a casa dele era muito pequenininha. Então, o nosso herói aqui quer saber onde era a casa do Pequeno Príncipe. E ainda pergunta mais uma. Where do you want to take my lamb? Onde você quer levar? Where do you want to take? Para onde você quer levar o meu cordeiro? Então, ele resolveu fazer todas essas perguntas para ver se conseguia alguma resposta, porque aparentemente o Pequeno Príncipe não falava nada. E finalizando aqui já o nosso capítulo, ele fala, ó, He pondered for a while and replied. Então, ele ponderou por um instante,
por um tempo e respondeu. Então ele ponderou, ponderar é aquele ato de pensar com calma, com tranquilidade, né? Logicamente falando. Então ele fez isso por um tempo e respondeu. The good thing about the crate is that at night it can be his house. Ele disse, a vantagem, vou traduzir como vantagem, mas the good thing, ou a boa coisa, com relação à caixa, a caixa que ele desenhou, is that, é que, at night it can be his house. À noite, ela pode ser a casa dele, a casa do cordeirinho. Respondeu a pergunta que o nosso herói fez? Claro que não. Vai responder? Não sei. A gente vai descobrir isso nos próximos capítulos, com certeza. O nosso herói diz, Exactly, and if you behave, I'll give you a rope to tie him up during the day, and a stake. Então ele falou, exatamente. E se, and if, you behave, se você se comportar, eu te darei uma corda para amarrá-lo. Então, a rope, que é uma corda, to tie him up, então para amarrá-lo durante o dia, during the day, and a stake, e uma estaca. Estaca, com certeza, para amarrar a corda ali também, para o cordeirinho não correr, não fugir. The little prince was shocked. Tie him up? What a strange thing to do. E o pequeno príncipe estava chocado. Amarrá-lo? Que coisa estranha de se fazer. Então, what a strange thing to do. Que coisa estranha de se fazer. But if you don't tie him up, he'll wander all over the place and get lost. Mas se você não amarrá-lo, ele sairá andando por todo lugar. Então, he will wander. Wander quer dizer você sair sem rumo, você andar sem rumo, né? Ou se perder em pensamentos também, dependendo de como você conduz essa frase. Nesse caso, é sair andando sem rumo. E sem rumo por todo o lugar. Então, ele sairia andando sem destino para qualquer lugar. And get lost. E se perderia. Olha só. Então, se você não amarrar cordeirinho, ele vai sair andando e vai acabar se perdendo. Basicamente, é o que ele quis dizer. And my little friend burst out laughing again. E o meu amiguinho explodiu de rir de novo. Então, burst out é aquele riso que você não consegue conter dentro de você. E ele falou assim, but where would he go? Mas onde ele iria? Para onde ele iria? Porque, vamos combinar, o pequeno príncipe sabe exatamente que lugar ele vai botar o cordeiro. O nosso herói não sabe. Então, o nosso herói tem uma referência e o pequeno príncipe tem outra. E você vê no diálogo deles como essas referências elas são tão diferentes. Olha só. Vamos ver o que eles terminam aqui no nosso terceiro capítulo dizendo. Anywhere, straight ahead of him. Então, anywhere, para qualquer lugar. Né? Straight ahead of him é na linha reta dele. É como se ele olhasse para frente e fosse andando para frente a vida inteira, né? Se você vai olhando para frente e vai andando, você eventualmente pode se perder se você não prestar atenção para onde você está indo e você vai em linha reta, basicamente, né? E no nosso penúltimo parágrafo ele fala Then the little prince remarked solemnly. Olha que palavra legal, solemnly. Então, o pequeno príncipe remarked no sentido de reafirmou, né? Que ele já tinha falado sobre isso no capítulo anterior, mas é que ele reafirmou o que ele disse anteriormente. E dessa vez de uma forma solene. Então, solenemente. It wouldn't matter. My place is so tiny. Então, isso não importaria. Minha casa é muito pequenininha. Então, ele falou isso da outra vez, ele repete agora. And he added wistfully. E ele adicionou, no sentido de continuou dizendo, melancolicamente, de forma muito triste. Straight ahead of him, nobody can go very far. Então, indo em linha reta para sua frente, ninguém consegue ir muito longe. Então, esse foi o capítulo 3. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Tem vários termos aí, como você já percebeu, que são um pouco mais rebuscados, até mesmo para o nosso português, né? Mas, como eu costumo dizer, depois que eu aprendi inglês, o meu português melhorou muito. E é justamente por situações como essa, porque a gente utiliza, especialmente na leitura, em textos de livros,
palavras que elas são mais rebuscadas por uma questão de liberdade poética do autor. E esse capítulo 3, ele não é diferente. Ele trouxe várias palavras novas pra gente e eu espero, como eu disse, que você tenha gostado muito. E se você teve alguma dúvida ou tem alguma sugestão aqui para o canal sobre livro ou até mesmo sobre a história aqui do Pequeno Príncipe, coloca aqui no comentário aqui embaixo, beleza? Muito obrigado pelo seu view. Não esquece de deixar um like, de compartilhar com seus amigos e, se é a primeira vez que você está vindo aqui, se inscrever no canal e badalar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado pelo seu view e vejo você num dos próximos vídeos ou no próximo capítulo desse livro. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.